Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês 3 ótimos fundos imobiliários que estão baratos neste momento, tá certo? E estão pagando ótimos dividendos. Mas antes de falar o primeiro fundo imobiliário, já quero pedir aquele joinha esperto, tá aqui embaixo, me ajuda muito a manter esse canal aqui gratuito para você. Se você já é mestre ou mestra e gosta do nosso canal, aperta porque vai me ajudar muito, tá certo? Se você ainda não me conhece, então espera um pouquinho aí, confere o vídeo e se você gostar do meu conteúdo, aperta o botão de joinha que vai me ajudar demais, tá certo? Bom, mas os fundos imobiliários continuam aí como ótima oportunidade e eu trouxe aqui para vocês 3 bons fundos imobiliários que estão baratos e pagando bons dividendos, tá certo? E aí, meu amigo, não tem jeito, né? Vocês amam esse quadro que eu faço aqui para vocês, vou continuar fazendo, tá legal? E agora, sem mais pedidos, sem mais delongas, qual é o primeiro fundo imobiliário que eu trouxe aqui para você? Vamos lá. E hoje eu trouxe aqui um site novo para a gente fazer aí análise, tá certo? Nós vamos passar por todos os indicadores, vou mostrar os ativos, vou mostrar o porquê eles estão baratos, né? Como eu sempre faço aqui, mas resolvi trazer um site novo para você. Nós vamos utilizar o Investidor 10, tá certo? É um site moderno, tem bastante informação para a gente utilizar, né? Tem todas as informações necessárias para que a gente possa fazer a análise dos 3 fundos imobiliários, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui embaixo também, caso você queira conhecer, mas é só colocar no Google aí, Investidor 10, fica muito fácil de você encontrar e fazer a sua análise da sua casa, tá certo? Lembrando, eu venho aqui e ensino vocês a analisar, tá certo? Eu não quero que vocês peguem o peixe na mão, né, e façam o que eu tô falando, não. Aprendam a analisar os fundos imobiliários. O que eu ensino aqui para vocês, vocês podem pagar aí em cursos caríssimos, tá certo? E vão aprender a mesma coisa do que eu estou ensinando aqui para você, tá legal? E o primeiro fundo imobiliário que eu trouxe aqui para vocês é um fundo belíssimo, tá certo? Que é o GGRC. E ele é um fundo de galpões logísticos, né? E por que eu gosto tanto dos galpões logísticos? Ah, André, o que eu vou fazer com um galpão? Para que serve? Né? Vou colocar o produto ali, qual é o benefício? Bom, fato é que nada, a internet tomou conta, as empresas de comércio online hoje estão muito rápidas, cada vez mais avançando, né? E elas têm que ter o quê? Pontos estratégicos próximos ao cliente. Por quê? Eu venho aqui, eu compro um shampoo aqui na internet, tá certo? E no dia seguinte, ou até 24, 48 horas, provavelmente já está na minha casa. Mas como assim? É mágica? É o Papai Noel voando aí pelas nuvens? Não, né? Essas empresas, elas estão o quê? Muito bem localizadas ali quanto aos pontos de entrega. Então o que elas fazem? Né? Ao invés de ter lojas físicas, que vai ter gastos aí com segurança, enfim, com vendedor, comissão, é muito mais prático para grandes empresas vender aqui pela internet, ela já otimiza muito custo, muito tempo, ela coloca o quê? Os seus produtos ali em galpões próximos às grandes cidades, e aí, meu amigo, comprei pela internet aqui, chega um pedido lá no galpão, o entregador vai buscar, já leva para minha casa, facilita muito o jogo. Então, cada vez mais a internet está avançando e os galpões logísticos estão sendo muito procurados, tá legal? Então, fundos imobiliários de galpões aí para o futuro, eu acredito e confio bastante. Então, trouxe aqui um belíssimo fundo para vocês, tá barato e nós vamos começar a analisar esse belíssimo fundo a partir de agora. Então tá aqui, já estamos no Investidor 10, tá certo? Vamos procurar aqui, né, o GGRC e encontramos aqui, muito fácil. Bom, vamos lá. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Os indicadores fundamentalistas para a gente entender o porquê que tá barato, quanto que tá pagando de dividendos, vamos ver os ativos, tá certo? Vamos lá, vamos voltar aqui para o Investidor 10. Bom, hoje a cota do GGRC está em torno de R$ 121,79, tá certo? Lembrando que todo dia útil essa cota ela sofre alteração, né? Os fundos imobiliários são todos os dias negociados na Bolsa de Valores, então quando você vê este vídeo pode ser que a cotação tenha alterado, né? Bom, nos últimos 12 meses, o GGRC pagou aí 8,85% em dividendos, né? E se você não sabe o que é dividendos, vou te explicar. Bom, no Brasil, os gestores dos fundos imobiliários, eles têm que repassar 95% do lucro aí para os cotistas, tá certo? Então imagine você que o gestor aqui do fundo imobiliário GGRC11, ele pegou todas as receitas, todos os aluguéis que os inquilinos pagaram, ele faz as apurações ali de manutenção, despesa, porque o gestor já diz o nome, ele faz a gestão de tudo, né, para que a gente só tenha a molezinha de receber o dinheiro na conta corrente. Enfim, 95% do lucro líquido ele tem que repassar para os cotistas do fundo, tanto para mim
como para você. Então aqui nos últimos 12 meses, se você tivesse investido aí R$100 no GGRC, você teria recebido em torno de 8,85 centavos aí durante o ano, tá certo? Seguindo aqui nós temos o preço sobre valor patrimonial, que nada mais é, né, do que o nosso PVP aqui, está em 0,92. O que me mostra isso? Né? Me mostra que eu estou pagando em torno de 92% por todos os galpões frente ao que eles valem, tá certo? Então imagine você que todos os galpões valham 100, né? Nós estamos tendo a oportunidade de comprar por 92, então por isso esse indicador me mostra que os ativos estão sendo negociados abaixo do que eles valem, tá certo? Se tivesse acima de 1, significa que nós estamos pagando um pouco mais caro ou até muito mais caro, dependendo se tiver 1,20, 1,15, muito mais caro do que realmente eles valem, tá certo? A liquidez diária aqui do fundo, nós temos aqui aproximadamente 1,31 milhões, né? Olha lá, média da liquidez diária nos últimos 30 dias. O fundo é bem negociado e é importante a questão da liquidez, por quê? Um fundo imobiliário que tenha baixa liquidez significa que você pode ter dificuldade aí em comprar ou vender determinados ativos, tá certo? Então tem que ficar esperto sim, a liquidez é importante, né? Imagine você, se eu colocar esse apartamento aqui para vender, eu vou demorar semanas, meses ou até anos, né, para conseguir vender. Se eu quiser vender rápido, eu tenho que baixar o valor para atrair aí um interessado de forma mais rápida, tá certo? Então a gente costuma dizer que os imóveis físicos, eles têm uma liquidez baixa. Já os fundos imobiliários, né, imagine, você tem aqui R$1.000 em cotas do GGRC. Colocou para vender, você vai vender em questões de 2 segundos. Então ele tem uma liquidez muito boa, muito alta, tá certo? Bom, valorização do fundo, aqui nos últimos 12 meses o fundo valorizou 5,08%, tá certo? E, além disso, você ainda tem toda a questão, né, dos aluguéis, dos recebimentos aí através de dividendos na sua conta corrente. E antes que você me pergunte, já te falo, né? Se você não sabe, não conhece, não me acompanha, os dividendos dos fundos imobiliários, eles são pagos na sua conta corrente da sua corretora, já isento de imposto de renda. É uma grande vantagem investir em fundos imobiliários, justamente também porque você não tem imposto, né? Então é um aluguel que vai pingar todo mês na sua conta e ainda por cima isento, limpinho de imposto de renda. Bom, vamos seguir aqui a nossa análise no site e aí nós vamos olhar o que agora? O gráfico. Como que as cotas do GGRC se portaram aí nos últimos anos? Vamos colocar aqui 5 anos, né, que já é um bom tempo para a gente ter uma noção. E olha lá, né? A gente vê aqui que no dia 20/10 aqui de 2017, aproximadamente a gente estava comprando as cotas muito próximo de R$120. O fundo veio lateralizando praticamente com algumas altas, né, até o ano de 2019 aqui, ó, que o fundo chegou a se valorizar quase 20%, sendo cotado muito próximo de R$150. E aí o que aconteceu? Né, a gente teve aquele balde de água fria e em 2020 descobrimos aquele vírus famoso, todo mundo conhece, né, e afetou a Bolsa de Valores como um todo, as ações, fundos imobiliários, todo mundo apanhou, não teve jeito. E olha lá, né, o fundo apanhou feio aqui, veio para casa aqui dos R$90, né, caiu bastante, claro, mas depois a gente viu o quê? Não era o fim do mundo, a situação voltou, a economia voltou a melhorar e aí o fundo voltou a ser negociado aqui na casa dos R$150, né? E hoje o fundo está sendo negociado aqui abaixo ainda do seu topo histórico, né, que foi ali no final de 2020, hoje está sendo negociado muito próximo aqui de R$120. Então, me mostra o quê? Que realmente o preço sobre o valor patrimonial me mostra que ele está descontado e aqui no gráfico também eu consigo enxergar aí que o fundo tem aí condições de subir, claro, com a economia melhorando, a taxa de juros no Brasil caindo, com certeza esse fundo deve se valorizar. Bom, e seguindo aqui no site, a gente vai ter aqui praticamente o RG, as informações do fundo, né? Então aqui você vai ver algumas informações importantes, público-alvo, público geral, a gente não precisa ser investidor qualificado, segmento, né? Então é um fundo que investe aí no segmento logístico, em indústrias e galpões. Nós temos uma taxa de administração de 1,10% ao ano, tem aqui o número de cotistas, né? Tem aqui bastante informação para que você possa ver aos poucos, é bem interessante. E olha que legal, o site traz pra gente uma média, né, do segmento logístico, quanto está a média do segmento quanto ao seu preço de valor patrimonial, né? Quanto também nós temos aqui em relação aos dividendos pagos e a gente pode comparar o GGRC. Então a gente tem aqui, olha lá, P sobre VP do fundo que nós estamos olhando está em 0,92, a média do segmento logístico está em 0,91. Só toma muito cuidado, porque existem fundo que parece, né,
que tá barato, mas na verdade não é bem assim. Bom, a gente tem aqui uma média de 8,85% para o GGRC de dividendos nos últimos 12 meses, o segmento tem a sua média em 8,54%. Tá legal? E aí nós temos aqui o valor patrimonial. Hoje o GGRC tem mais de R$ 1 bilhão em galpões, a média do mercado é de 634 milhões, mostrando que realmente o GGRC tem um bom patrimônio frente aos seus galpões. E agora eu quero olhar com você, aí nos últimos anos, como é que veio a questão de previsibilidade dos dividendos pagos pelo GGRC? Eu não gosto muito quando a gente tem muitas altas e baixas aí, por quê? Se eu ganho hoje aqui R$ 1.000 de aluguel nesse apartamento, eu quero receber muito próximo disso nos próximos meses, senão eu me perco nas minhas contas, né? Imagina, um mês eu recebi 1.000, no outro mês eu recebi 100, no outro mês eu recebi 4.000, aí eu acabo me perdendo. Então, eu gosto que o fundo, ele mantenha uma previsibilidade. Vamos olhar aqui o GGRC11. E a gente vê que aqui a média dele está muito próximo em 0,65%. Tá? Aqui no gráfico claramente a gente vê isso. E claro que agora em 2022, com a situação melhorando da economia, o fundo já está pagando muito próximo de 0,8%, com uma boa previsibilidade. Aqui no gráfico a gente consegue ver isso. E vamos dar uma olhada agora nos ativos do GGRC, né? É importante o quê? Que o fundo não tenha um imóvel. Por quê, André? Imagina você que a gente tem alugado aí o nosso galpão para as lojas Renner, digamos assim. E aí, do nada, a Renner resolve me entregar o galpão no final do contrato. Ó, valeu, não quero mais. Né? Até a gente conseguir um outro inquilino, podemos ter dificuldades. Então, o ideal quando eu invisto em fundos imobiliários, eu procuro o quê? Segurança. Tá certo? Então, quanto mais inquilinos, quanto mais ativos tiver, na minha opinião, é melhor. Vamos olhar aqui o GGRC e a gente vê aqui a lista de imóveis, né? Nós temos aqui um total, né, de 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, são 15 imóveis aqui na listagem aqui do GGRC, espalhados aqui por vários estados pelo país, então ele está bem diversificado. E olha aqui, no site você consegue inclusive ver a localidade e quais são os ativos que tem aqui no GGRC. Então você quer saber, pô, eu vou ser dono de vários galpões ou vários shoppings, se fosse um fundo imobiliário de shopping, aqui no site Investidor 10 também você consegue ver todos os ativos onde que eles estão localizados. E olhando a vacância aqui do GGRC, né, o que é a vacância? Quantos imóveis estão desalugados ou alugados? Imagine você que nós tenhamos 10 galpões logísticos aqui no fundo, tá certo? 5 estão desalugados, ou seja, eu tenho uma vacância de 50%, né? Vacância estar vago, digamos assim. Bom, o ideal é que esteja em 100% de ocupação, mas a gente sabe que nem sempre é fácil. Então eu considero uma boa vacância aí para fundos de galpões acima de 90%. Olhando o GGRC, a gente tem 100% dos galpões alugados, me mostrando que aí o fundo e o gestor estão fazendo um belíssimo trabalho no caso do GGRC. E antes de falar o segundo fundo, já quero aproveitar e pedir para você o quê? Se inscreva no canal Mestre da Riqueza, tá aqui em cima, é rápido, fácil e é gratuito. E não esqueça também de ativar todas as notificações, porque eu sempre trago informações de muita utilidade aqui para você. Se você não tiver inscrito, você vai perder, né? Eu trouxe aqui alguns fundos imobiliários muito interessantes aí nas semanas passadas, né? E eles já ficaram mais caros. Então, se você caiu de balão aqui mais tarde, você perdeu boas oportunidades. Então, vem aqui em cima, se inscreve e ative as notificações. São apenas 3 notificações que vão chegar para você, tá bom? Não vou ficar pentelhando, prometo. E agora nós vamos falar do segundo fundo imobiliário que eu trouxe aqui para você. E agora eu trouxe para você um fundo imobiliário de Lajes, né? E quem lembra aí durante o ano de 2020, 2021, todo mundo apostou que o home office ia chegar e ninguém mais ia voltar a trabalhar nos prédios, né? Aqueles prédios comerciais. Sabe aí na Avenida Paulista, em São Paulo, não sei se você conhece, mas tem prédios gigantescos ali, todos espelhados. Aí você passa e fala, nossa, eu quero trabalhar ali um dia, aquele prédio é maravilhoso. Exatamente, ali tem várias lajes, todos os andares desses prédios são consideradas lajes comerciais. Grandes empresas alugam esses andares para colocar sua empresa lá, os seus funcionários, tá certo? Bom, muito, né, se preocupou aí o mercado em 2020 e 2021, e aí o mercado de lajes aqui, os fundos imobiliários de laje, despencaram. Por quê? Ué, ninguém mais vai querer alugar, essas lajes vão ficar vazias, as empresas vão deixar os funcionários em casa. Não foi isso que aconteceu e eu sempre avisei aqui para vocês, né? O mercado vai voltar, as empresas precisam das lajes comerciais. O que pode acontecer e está acontecendo é o famoso modelo híbrido. O funcionário trabalha em casa, mas ele também tem que comparecer à sua estação de trabalho. Então, as grandes lajes aí, elas estão sendo muito procuradas. E a gente tinha lajes muito baratas e que agora começaram a ficar um pouco mais caras, né? E ainda estão baratas, como essa que eu trouxe aqui para você. Por quê? Porque o mercado viu que não vai acabar. O pessoal vai continuar, as empresas vão continuar alugando grandes lajes, tá certo? E eu trouxe para você então o JSRE, tá certo? Que é um belíssimo aí de um fundo imobiliário
de Lages. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores fundamentalistas e se você não sabe o conceito deles, volta lá no primeiro fundo imobiliário que eu já expliquei cada um deles, tá certo? Então hoje, JSRE, você pode comprar uma cota por R$ 85,79. Nos últimos 12 meses o fundo pagou 7,40%. Aqui o preço sobre o valor patrimonial hoje está em 0,78, mostrando que ele está muito descontado. Né? Imagina que eu chego para você e falo, ó, tô te vendendo aqui um apartamento por 100 que ele vale, mas se você me pagar 78 você leva, tá certo? Bom, é um ótimo apartamento, tá bem localizado, então me parece um bom negócio. E a liquidez diária do fundo aqui, nós temos 4,79 milhões e a valorização do JSRE nos últimos 12 meses foi de 10,70%. Então, além aí dos dividendos, né, isento de imposto de renda que você recebe na sua conta, você também teve a valorização aí das lajes que voltaram a se recuperar, claro, por toda a história que eu contei para vocês. Mas vamos dar uma olhada no gráfico, o que aconteceu aí com esse belíssimo fundo nos últimos anos. Bom, olha lá, então aqui no dia 19 de outubro de 2017, você poderia comprar, né, uma cota por R$ 99,02. Antes aqui de todo o lockdown, todo o fechamento da economia, o fundo chegou a valer R$ 123,01, se valorizou, né, ali entre 2017 e 2019, e aí não teve jeito. Também as lajes caíram feio, por quê? Tudo fechou, né, todo mundo preso em casa, ninguém foi trabalhar, aí as empresas falaram, ó, não tô nem utilizando sua laje, vamos ter que negociar, baixar esse aluguel. Não teve jeito, e o fundo desabou, olha lá, o fundo desabou feio aqui e veio para casa dos R$ 80,97. O fundo caiu muito forte, tá certo? Só que, como vários outros fundos imobiliários de qualidade, voltaram a subir. Só que as lajes, né, a gente teve aí segunda onda, terceira onda aí, né, de pandemia, e claro que as lajes sofreram muito, o pessoal voltou a ficar preso em casa, e aí, agora o fundo está sendo negociado aqui a R$ 85,79, muito abaixo do topo histórico, como eu mostrei para vocês, então mostrando que ele tem uma grande capacidade de valorização mais à frente. Bom, seguindo aqui no site, a gente tem aqui o RG do fundo, todas as informações, né? Com calma você pode dar uma olhada aqui no Investidor 10, ele traz todas as informações para você. E aqui nós temos a média do segmento. Então, hoje o fundo traz aqui um P sobre VP de 0,78, a média do mercado está em 0,81 no mercado de lajes, de fundos imobiliários. O fundo está pagando 7,40%, a média do segmento é 5,50%, então ponto positivo, está acima. Nós temos 2,36 bilhões em patrimônio, a média do mercado é de 144 milhões. E agora vamos dar uma olhada na previsibilidade de pagamentos de dividendos do JSRE. Vamos ver o gráfico aqui. Bom, a gente vê que o fundo aqui ele vinha pagando, né, até meados de 2019, muito próximo de 0,6% e hoje até está pagando a mais, ali muito próximo de 0,8%. E aí você vai me perguntar, nossa, mas tem CDB pagando 13% ao ano. Não faça comparações burras, cuidado, tá certo? Se alguém chegar para você e comparar um CDB, né, com um fundo imobiliário, cuidado, tá certo? Eu tô aqui para esclarecer as suas dúvidas. Tem dúvida? Vem aqui, comenta aqui embaixo e coloca as suas dúvidas sempre que eu vou te responder, tá certo? Pode demorar alguns dias, mas eu prometo que eu te respondo. Bom, meu amigo, vamos lá. Cuidado, um CDB, por exemplo, ele está atrelado a um vencimento, tá bom? Então se você pegou um CDB pré-fixado, 12% ao ano, né, que está pagando, de 3 anos, você só vai poder fazer uso desse dinheiro daqui 3 anos, tá certo? Já um fundo imobiliário, ele te paga aluguel todos os meses, tá bom? Isento de imposto de renda. O CDB prefixado também tem questão de imposto de renda, tá certo? Inflação, que é o aumento generalizado de preços, ou seja, o arroz, feijão, gasolina, eles tendem a aumentar o preço ao longo dos anos, tá certo? Um CDB prefixado, ele não te protege da inflação, tá bom? Agora, um fundo imobiliário aqui de tijolo, ele te protege da inflação. Mas por que, André? Porque é o seguinte, quando eu pago o aluguel, né, no caso, aí se eu estivesse alugando um escritório comercial aqui junto ao JSRE, vai chegar no final do primeiro ano, o dono do imóvel vai chegar e falar, ó, nós vamos ter que reajustar. Então nós vamos colocar aqui no contrato ou IPCA ou IGPM, que são indicadores utilizados na economia para cobrir a questão do reajuste da inflação. Então você está protegido quanto ao seu aluguel, né, pela inflação, e também o imóvel ele tende a se valorizar conforme os anos passam, muito baseado também na inflação. Então, cuidado, não pode fazer comparação de renda fixa com renda variável. Quer fazer um comparativo interessante? Por exemplo, este apartamento eu pago em média 0,3%, né, de aluguel frente ao que ele vale. Tá bom? Se ele vale 1 milhão, eu estou pagando 3 mil. Agora, aqui no caso, se a gente está. Se o dono tem uma laje comercial de 1 milhão, ele está recebendo aqui em torno de 6, 7. Então é mais do que o dobro.
tá bom? E geralmente bons fundos imobiliários de tijolo, realmente eles vão te pagar mais do que o dobro, fora toda a facilidade de você ter um fundo imobiliário frente ao imóvel físico para colocar ele para alugar. Diferente com questão de moradia, que é uma questão de um sonho. Bom, vamos dar uma olhada agora aqui no site, a lista de imóveis, quantos imóveis esse fundo tem. Então nós vemos aqui que são 4 prédios comerciais em São Paulo e 1 aqui no Rio de Janeiro. E aqui embaixo, no site Investidor 10, a gente tem a localização e todos os nomes aqui dos edifícios para que você fique bem antenado. Vamos dar uma olhada na vacância, né? Aqui do JSRE. Bom, nós temos 85% dos imóveis alugados. E me mostra aí que é muito positivo, tá? Porque as lajes realmente sofreram muito nos últimos meses com a questão do lockdown. Então muitas empresas acabaram devolvendo ou renegociando aluguéis aí com os fundos imobiliários, enfim, com a gestão das lajes, tá certo? E aí 85% me mostra que está muito positivo, né? Os imóveis voltaram a ser alugados, então o JSRE está com uma boa vacância. Creio eu que nos próximos meses esse número deve voltar a melhorar, né? E a gente deva ficar acima dos 90%, que é um número que eu considero adequado para um bom fundo imobiliário de tijolo. E agora vamos ao nosso terceiro fundo imobiliário, que é um fundo imobiliário de CRIs, que é o HCTR, tá certo? Ele está atrelado, claro, à renda fixa, né? São CRIs, os famosos CRIs. Bom, vamos dar uma olhada agora nos fundos, aqui nos indicadores, no caso do HCTR, juntos aqui no Investidor 10. Vamos lá, HCTR, a cotação dele hoje, você pode comprar uma cota por R$ 103,97. Nos últimos 12 meses o fundo pagou 14,14% e isento de imposto de renda. Preço sobre valor patrimonial do fundo de 0,86, nós temos uma liquidez diária de 8,70 milhões e o fundo teve uma desvalorização, por toda a história que eu te contei quanto às lajes, de 16,76%. Bom, vamos dar uma olhada aqui, né, no último ano. Bom, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do HCTR agora e a gente vê o quê? Que o fundo que era negociado aqui em 2021 por R$ 124, hoje ele está sendo cotado, como eu falei para vocês, ali a R$ 103. Então me mostra o quê? Que além dos ativos estarem negociando abaixo do valor patrimonial, claramente aqui no gráfico a gente vê também que o fundo está longe do topo histórico de 2022, então me mostra que sim, a gente tem uma boa possibilidade aí de valorização quanto ao HCTR. Só tome cuidado porque o HCTR ele é uma pimentinha, então ele tem um pouco mais de risco do que outros fundos imobiliários que eu trouxe aqui para você nesse vídeo. Vamos dar uma olhada na média do mercado, olha lá. Hoje o HCTR tem um PVP em 0,86 e a média do mercado está em 0,90 quanto aos fundos imobiliários de CRIs. Nós temos aqui 14,14%, né, como eu falei para vocês, dividend yield de HCTR, e o segmento traz em média 9,04%. Hoje o HCTR tem 2,68 bilhões de reais aí em ativos e a média do mercado é de 174 milhões de reais. Vamos dar uma olhada agora juntos na previsibilidade. Eu trouxe aqui o gráfico do HCTR, vamos ver quanto que ele veio pagando aí nos últimos anos de dividendos. Vamos lá. Então a gente vê aqui que o fundo chegou a pagar quase 2%, 1,74% no final de 2020, né? E hoje ele está pagando aqui em torno de 1,06%. Podemos considerar uma média aqui bem atrativa de 1,20% nos últimos anos. É isso que o HCTR vem pagando. Bom, e é isso aí. Espero que você tenha gostado dos 3 fundos imobiliários que eu trouxe aqui para você. Esse foi o vídeo de hoje. Não deixe de apertar o botãozinho de curtir que vai me ajudar muito, tá certo? E esteja inscrito no canal Mestre da Riqueza. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.